Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estou aqui para levar a minha mensagem, a minha costumeira mensagem até vocês, através do meu canal do YouTube, né? E a mensagem de hoje, como sempre, as minhas mensagens têm um teor, têm um significado, né? Tem uma história. E hoje eu falo aqui sobre a Bíblia Sagrada, pois estamos no mês de setembro, e o mês de setembro é o mês em que se comemora a Bíblia Sagrada, né? A nossa Bíblia, né? Aquela que nós temos sempre em casa, né? Aberta ali com a palavra, para que todos possam ler a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada foi escrita por cerca de 40 autores diferentes ao longo de aproximadamente 1.600 anos, começando por volta de 1445 anos antes de Cristo, né? Com o Gênesis, e terminando por volta de 90 a 96 anos depois de Cristo, com o Apocalipse, né? O hebraico, o aramaico e o grego não foi escrito por uma única pessoa, nem em um único momento, mas sim por um processo histórico que resultou numa coleção de livros, né? Tanto é que a Bíblia em si, né, em seu conteúdo, contém uma coleção de livros, né, de vários autores, né? Quem escreveu? A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, mas por aproximadamente por 40 autores ao longo dos séculos. Esses autores eram de diferentes épocas e contexto, como o profeta Moisés, o apóstolo Paulo e o irmão de Jesus, Tiago, né? A escrita da Bíblia ocorreu durante um longo período de aproximadamente 1.600 anos, né? O Antigo Testamento começou a ser escrito mais cedo, com livros como o Gênesis, isso por volta de 1445 anos antes da vinda de Jesus Cristo, né? O Novo Testamento foi escrito depois, com os primeiros registros históricos sendo as cartas do apóstolo Paulo e os evangelhos, que datam de meados do século I depois de Cristo, até o final do mesmo século, por volta de 90 a 96 anos depois de Cristo. Então, vejam bem, meus amigos, é uma longa história, a história da Bíblia, né? Uma história que foi contada, começou há 1.600 anos, né? Foi escrita a Bíblia, né? Originalmente, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas antigos: o hebraico, para a maior parte do Antigo Testamento, o aramaico para alguns trechos do Antigo Testamento, como em Esdras e Daniel, e o grego para o Novo Testamento, né? Então, são 2 etapas que tem na Bíblia, né? O Primeiro Testamento, que começou lá em Gênesis, que foi o começo do mundo, e depois o Segundo Testamento, já com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, né? Então, a tradição religiosa considera Deus como o maior e principal autor da Bíblia, inspirando os homens que escreveram para transmitir sua palavra, né? Os escritores foram inspirados por Deus, que guiou as palavras deles para transmitir a sua mensagem ao mundo, né? Então, a Bíblia é um livro que foi escrita por homens, né?
mas todos com a inspiração de Deus, né? Porque Deus queria levar a sua mensagem ao mundo, né? E foi preciso escrever um livro, ter alguma coisa escrito para testemunhar, né? E anunciar as palavras de Deus, né? Então, setembro é o mês da Bíblia. No Brasil, para a Igreja Católica, a tradição foi iniciada em 1971 pelos bispos do Brasil. A escola do mês se deve, né, a escala, né, do mês se deve à festa de São Jerônimo, celebrada no dia 30 de setembro, né? O padre da igreja que traduziu a Bíblia para o latim, tornando a palavra de Deus mais acessível. Então, São Jerônimo, né? São Jerônimo, hoje um santo, né, da Igreja Católica, mas ele era um padre e foi ele que traduziu a Bíblia, né, para o latim. E aí todo mundo, quase grande parte das pessoas, puderam ler, né, e tomar conhecimento da palavra de Deus, né? Então a Bíblia é um livro sagrado muito importante na nossa religião católica, nas outras também há uma diferença, né? Há uma diferença. As Bíblias da religião evangélica há uma certa diferença, mais lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas há uma certa diferença da Bíblia nossa, da religião católica, né? Eu mesmo tenho 2 Bíblias lá em casa. E sempre estou lendo, estou estudando, porque isso é muito bom a gente estar, né, assim, em sintonia, né, com a palavra de Deus, né? Assim a gente se sente feliz na casa da gente, no trabalho, e também junto com a nossa família lá em casa. Certo, meus amigos, esta é a minha mensagem do dia de hoje e estamos aí, né? Vamos ler a Bíblia. Quem não tem, é bom adquirir uma, porque na Bíblia está a palavra de Deus. Obrigado a todos, fiquem com Deus, eu continuo no amor e na paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, Mãe de Deus, de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida, aqui no meu trabalho. Boa noite a todos.